Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Ana Clara Pesses da Cunha, responsável pela página do Instagram História Guardada, que atualmente conta com quase 6.000 seguidores. Ana é graduanda em História pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, cursando tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Integra o Laboratório Identidades, Relações Raciais e Ensino de História da América do IH-UFRJ. E é sobre seu projeto de História Pública no Instagram que Ana vem conversar conosco. Muito obrigada, Ana, por sua entrevista para o nosso projeto. Ana, você poderia nos falar sobre o seu projeto em História Pública no Instagram, História Guardada, página que hoje possui mais de 5.000 seguidores? Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês e o interesse em conhecer melhor a História Guardada, que é um projeto, que nasceu inicialmente como um blog em janeiro de 2019. A minha ideia era alimentar esse blog com os textos que eu escrevia para a faculdade, daí surgiu o nome, História Guardada, que eram textos que ficavam guardados nas minhas pastas do Google Drive, enfim. E a minha ideia depois era torná-lo um blog colaborativo, com os escritos de vários estudantes de História. Então eu criei o Instagram do História Guardada como um canal de divulgação para os textos que estavam sendo postados no blog. Infelizmente eu tive que abandonar o projeto na época por conta da correria de faculdade, estágio, enfim. Mas com a pandemia fui nessa onda que várias pessoas entraram e retomei a produção de conteúdo em ambas as redes, tanto no blog quanto no Instagram. Isso em junho de 2020. Logo, eu percebi que o Instagram, além de ter um alcance maior, é uma plataforma que permite uma aproximação maior entre quem está criando o conteúdo e quem está consumindo. E em tempos de isolamento social, essa conexão com os seguidores do História Guardada foi se tornando cada vez mais uma interação importante. E além disso, eu fui recebendo alguns feedbacks positivos das pessoas que estavam acompanhando e aos poucos fui moldando, os pilares, digamos assim, do conteúdo que hoje eu desenvolvo no História Guardada. Lá eu decidi reunir 3 frentes pelas quais eu sou apaixonada, que é a história, a minha área de formação, a literatura, que me acompanha desde a infância, e a arte nas suas diversas formas. A minha proposta é que a gente consiga mobilizar as 3 áreas do conhecimento para vislumbrar uma sociedade antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. Então são valores que fazem parte do que eu acredito e que eu não abro mão na hora de produzir esses conteúdos. O projeto tem um caráter fortemente de divulgação, intercambiando informação, conhecimento e uso de novas mídias. Como você pensa esses 3 pilares na sua prática de história pública? Eu acredito que a união desses aspectos tem sido muito importante por várias razões. Tem sido amplamente pensado como a gente vive em tempos tenebrosos no que diz respeito à divulgação de informações e à própria produção de conhecimento, E eu acho que durante algum tempo muitos acadêmicos não enxergaram a potência dessas novas mídias e foram se formando em plataformas como YouTube, grandes canais que atuavam na divulgação de notícias falsas, inclusive criando a imagem do professor de história como um vilão. Então, a ocupação das redes por esses professores ou por outras pessoas comprometidas com a difusão do conhecimento de uma maneira responsável é muito importante. No História Guardada, por exemplo,
eu tenho um quadro com indicações de músicas, animações, quadrinhos, onde eu articulo essas produções à história. A intenção é, além de aproximar quem não é dessa área, é também ajudar, né, na criação de um entendimento que grande parte das mídias culturais que a gente consome tem um fundo histórico e que, portanto, elas podem ser ferramentas para a gente pensar a história. Uma das ideias centrais do História Guardada é produzir conteúdos que gerem uma autonomia e instiguem as pessoas a estarem mais atentas e críticas de que é possível entender um pouco mais sobre o mundo que a gente vive através do consumo desses bens culturais. E, além disso, como o formato do Instagram é limitado, eu tento fazer da forma mais didática possível. Como eu falei, a intenção é alcançar o maior número de pessoas e não só quem já é da área de história. Mas além desse didatismo, eu tô sempre comprometida com a seriedade das informações e sem subestimar quem é que vai ler aquilo. E, enfim, uma coisa que eu acho extremamente importante e que eu acho que também ajuda na criação dessa autonomia é indicar de onde eu tô tirando aquelas informações. Não só, né, porque as fontes são os pilares dos trabalhos dos historiadores, mas também porque quem leu aquilo pode ter o interesse de se aprofundar no conteúdo que determinada postagem abordou, e aí ela vai ter os meios de encontrar aquilo. No final das contas, eu enxergo História Guardada como um meio de aproximação das pessoas com a história, a literatura e a arte, mas um meio que as torne mais autônomas e críticas, nunca como um final. A página é para ser um meio de divulgação do conhecimento, e eu acho que tem sido muito importante para mim, enquanto estudante de história, não só essa aproximação com outras pessoas, mas descobrindo novas metodologias e novas formas de abordar o conhecimento. Você poderia nos apresentar o processo de organização, produção e atualização da página? Então, eu considero que o meu processo ainda é menos estruturado do que eu gostaria. Atualmente eu tenho uma planilha de conteúdos que eu acho importantes de levar para a página. Em alguns casos eu penso nas datas comemorativas que estejam alinhadas aos conteúdos que eu geralmente já abordo. E grande parte dos posts são construídos após a leitura de um artigo acadêmico ou de informações que eu entrei em contato nas minhas aulas da graduação, enfim. Como eu sou da área de América, faço parte do laboratório na UFRJ de Relações Raciais e Ensino de História da América, acaba que eu dou prioridade para os temas relacionados à história da América Latina, sobretudo, porque é uma área que eu tenho mais aproximação e me apetece mais pessoalmente. Mas eu tenho um post, por exemplo, desmistificando algumas ideias ligadas à Idade Média, que ainda hoje, né, enxergam a Idade Média como uma idade das trevas, enfim. Então, ainda que não seja a minha área de especialização, eu tô sempre tentando abordar temas de diversas frentes da história. Enfim, como eu disse, né, eu faço questão de indicar essas fontes de onde eu tô tirando aquilo, para que as pessoas possam ir atrás e terem autonomia de estudar por si próprias. Dependendo do conteúdo, eu também utilizo artigos jornalísticos, principalmente se for para comentar sobre algum tema da atualidade. E eu tenho, né, uma preocupação de tornar esses conteúdos esteticamente agradáveis. Então eu acho que chama mais atenção quando dá para perceber que houve um cuidado com o design daquela postagem. Aí isso acaba chegando em mais pessoas, porque o Instagram é uma rede muito do compartilhamento. A pessoa gosta daquele post e aí ela compartilha, e isso chega em mais pessoas. Então, dificilmente uma postagem que não tiver ali uma preocupação com a parte estética vai ser uma postagem compartilhável. Isso acaba sendo um pouco complicado, porque conteúdos muito importantes acabam ficando esquecidos no Instagram por causa dessa falta de cuidado estético, mas enfim, é uma das consequências do funcionamento de uma rede que é limitada. E eu tento ter uma rotina de 3 postagens por semana, mas como sou eu que faço tudo sozinha, eu não me forço a ter uma rotina tão rígida, até porque a parte que mais me demanda tempo, por incrível que pareça, não é a leitura do artigo, mas é a criação do design. Eu perco fácil 5 horas fazendo uma postagem carrossel,
que é como eu estruturo geralmente as minhas postagens. Eu não costumo fazer textos nas legendas muito longos, eu prefiro distribuir essas informações no post carrossel, que é aquele formato que você arrasta para o lado para ir conferindo o conteúdo completo. E eu acredito que seja isso, assim, é ainda muito difícil para mim porque eu faço tudo sozinha, mas tento manter uma rotina da forma como acredito que se mantenha saudável para mim. Quais as possibilidades de realização de atividades pedagógicas em sala de aula com o uso da sua página? Eu achei muito interessante essa pergunta. Eu ainda não tive notícia sobre a utilização de um conteúdo especificamente usado em sala de aula, mas acho que é possível, principalmente, né, a indicação do post para um aluno. Olha esse post, eu acho que vai desmistificar algumas coisas na sua cabeça. Então tem alguns conteúdos, como eu falei, desse da Idade Média, mas também tem sobre alguns estigmas ligados aos indígenas. Então acho que é possível sim essa articulação. E como eu falei, né, eu sempre tento unir a história e as artes. Então, o cinema, a música, a literatura, e eu acho que isso pode inspirar um professor a utilizar algum desses produtos culturais que foram articulados no História Guardada na sala de aula. Eu recebo muitos relatos de professores dizendo: eu já usei essa música ou esse filme com os meus alunos. E isso me faz ver que eu tô num caminho possível, sabe? Uma postagem que muitos professores falaram que já utilizaram aquele filme em sala de aula foi Uma História de Amor e Fúria, que é uma animação brasileira que vai contar a história do Brasil. Enfim, é uma animação belíssima que vale a pena e realmente pode ser articulada em sala de aula. Então eu tento também fazer essas indicações quando eu percebo que é possível, né? Porque nem tudo é possível, tem viabilidade de ser utilizado em sala de aula, mas eu tento sempre alertar na legenda ou no post de que eu considero aquela articulação possível. E foi um prazer, gente. Muito obrigada pelo convite e se cuidem. Fiquei muito feliz por vocês terem esse interesse de conhecer melhor a História Guardada. Mais uma vez, Ana, muito obrigada por sua participação neste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.